Capítulo 15. Dependa do seu espírito. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirde, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos capítulo 11, versículo 23 e versículo 24. Seu espírito sabe coisas que a sua cabeça não sabe, porque o Espírito Santo está no seu espírito. Quando a ciência médica me abandonou para morrer como adolescente, dizendo que nada mais havia que se pudesse fazer por mim, eu sabia de alguma forma que se houvesse ajuda para mim, em algum lugar, seria na Bíblia. Comecei com o Novo Testamento porque sabia que não tinha muito tempo. Acabei chegando em Marcos 11, 23 e 24. Quando cheguei em Marcos capítulo 11, versículo 24, alguma coisa de fora de mim, em algum lugar, disse à minha mente: isto não significa tudo quanto pedir de física, material ou financeiramente. Significa apenas tudo quanto pedir de espiritualmente. A cura já foi abolida. Procurei persuadir meu pastor a vir contar-me o que Marcos 11, 24 realmente significava. Ele não veio. Finalmente, certo pregador veio, afagou a minha mão e adotou uma voz profissional dizendo: é só ter paciência, meu filho. Tente mais alguns poucos dias, tudo terá acabado. Aceitei o veredito e fiquei deitado ali, aguardando a morte. Foi 2 meses antes de eu voltar a ler a Bíblia, voltando a Marcos 11, 23 e 24. Eu disse: Senhor, procurei arrumar alguém para me ajudar e não consegui. Vou dizer-te, pois, o que vou fazer. Simplesmente vou aceitar literalmente o que tu dizes na tua palavra. Quando estavas aqui na terra, tu disseste: eu vou crer nisto. Se tu não mentiste a respeito, eu vou sair desta cama, porque posso crer naquilo que tu disseste que eu posso crer. Aí tive a seguinte ideia. Custou-me muito tempo porque tinha uso limitado das minhas mãos. As pessoas apoiavam a Bíblia na minha frente e eu virava as páginas. Resolvi consultar a minha referência a respeito da fé e da cura. Cheguei em Tiago 5, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Eu pensava que todas as demais escrituras sobre a cura e todas as demais promessas ligadas à oração dependiam disso. Pensava que era obrigatório chamar os presbíteros da igreja. Não é obrigatório, você pode se precisar. Comecei, pois, a exclamar: querido Senhor, se preciso chamar os presbíteros da igreja para me ungirem com óleo a fim de ser curado, não posso ser curado. Não conheço nenhum presbítero da igreja que crê nisto. Já havia 6 meses que eu fora salvo, e nunca ouvira uma voz interior. Não estou falando a respeito da voz do Espírito de Deus, ela é mais autoritária. Estou falando naquela voz tranquila e suave do meu espírito. Meu espírito me diz: você notou aquele versículo que diz que a oração da fé salvará o enfermo? Tive que olhar outra vez. Tinha fixado minha mente nos presbíteros e não notar aquela parte. Sim, eu disse em voz audível. É o que o versículo diz. Veio como um verdadeiro choque para mim. Depois, no meu interior, as seguintes palavras foram faladas: você pode orar aquela oração tão bem quanto qualquer outra pessoa. Aleluia! Mas a minha educação espiritual foi lenta, exatamente como a sua. Permaneci mais 9 meses naquela cama antes de finalmente ver que tinha que crer que já recebera a minha cura antes dela se manifestar. Foi enquanto orava e dizia: creio que receba a minha cura, que percebi o que devia fazer. Disse: creio que recebo a cura desde o alto da minha cabeça até às plantas dos meus pés. Depois comecei a louvar a Deus porque acreditava que recebera a minha cura. Mais uma vez no meu interior ouvi estas palavras. Não era aquela voz autorizada, mas simplesmente uma voz tranquila e suave, tão fraca
que não teria ouvido se minha mente e meu corpo tivessem sido muito ativos. Agora você crê que está são? Eu disse, certamente creio. Aquela voz interior disse, levante-se, portanto, os sãos devem estar fora da cama, às 10h30 da manhã. Tinha ficado paralisado. Foi uma luta. Fui empurrando a mim mesmo. Finalmente levantei-me ao ponto de estar inclinado sobre a cabeceira da cama. Meus joelhos foram cedendo até ficarem perto do chão. Não sentia nada da cintura para baixo. Mas inclinado sobre a cabeceira da cama, disse outra vez, quero proclamar na presença de Deus Onipotente, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos santos anjos presentes neste quarto, e quero chamar o diabo e todos os espíritos malignos que estiverem presentes neste quarto para registrarem o fato que, de conformidade com Marcos 11:24, creio que recebi a minha cura. Quando disse isto, fisicamente senti alguma coisa. A sensação era como se houvesse acima de mim alguém derramando um cântaro de mel sobre mim. Senti-o bater na parte de cima da minha cabeça. Parecia empilhar-se como faria o mel e depois começava a escoar lentamente sobre mim, descendo por meu corpo. Tinha um ardor caloroso. Espalhou-se descendo por minha cabeça, pelo pescoço, pelos ombros, descendo meus braços e saindo pelas pontas dos dedos, e descendo no meu corpo até sair pelas pontas dos dedos dos pés. Estava em pé ereto. Tenho andado ereto desde então. Mas quero que você perceba o seguinte. Escutei o meu espírito. A fé é do espírito. Sua fé não funcionará plenamente até você aprender algumas destas coisas. Aprenda a depender daquele que está em você. Aprenda a desenvolver o seu próprio espírito. Tenha fé na sua fé.